Glória a Deus. Meus irmãos, meu desejo é saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite aos irmãos. Quero aproveitar já todos sobre os pés. Pedir você que pode, livro de Neemias, no capítulo número 2, nós vamos ler apenas o verso 18. Neemias, capítulo 2, verso 18. Glória ao Deus de Israel. Neemias, capítulo 2, versículo 18. Olha o que o texto diz. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Eu quero ousar em repetir este versículo, que é a base deste projetando, e se você puder, por mais uma vez acompanhe. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Glória a Deus. Com essa palavra, permanece com a Bíblia aberta, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra, ela é semente, e eu quero profetizar em nome de Jesus, que o coração da tua igreja é terra fértil, e hoje haverá um grande plantio dessa palavra, aonde essa semente for plantada, que ela possa germinar, brotar, crescer, e que nesse crescimento ela venha dar frutos. Fala conosco, Senhor, pois desejamos ouvir a tua voz. Se você acredita, diga amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Muito me faço alegre na noite de hoje por receber a oportunidade de voltar a essa igreja. Quero agradecer ao convite do pastor Alexandre. Pastor Alexandre, que Deus possa lhe honrar com toda sorte de bênção. A última vez que estive aqui, estava em possibilidade de pregar, mas a igreja, com muito carinho e através da permissão do pastor presidente, Anderson, a gente recebeu a pastora Jéssica e ela deixou nós deslumbrados com a presença do Senhor. Então já quero agradecer ao pastor Alexandre e quero agradecer ao pastor Anderson Almeida por nos conceder a honra da tribuna. Estou acompanhado com meu amigo, cantor William, é um cantor que está fora da média, pastor. Então já quero deixar aí a minha indicação para este projetando, e da minha família, pastora Jéssica e as crianças. Pastor Jessé é pai de 3 filhos, Pedro Enzo, Maria Alice, a menor, e a Heloísa. São 3 presentes de Deus para a minha vida. Amados, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me confiou uma palavra revelada ao nosso coração, e eu tenho certeza que Deus irá fará contigo nessa noite. Se você pode, me empreste rapidamente a sua atenção. O texto é muito bem escolhido para o assunto sobre projetar. Até porque o livro de Neemias é um dos livros, se não o melhor, para tratar assunto de liderança e organização. Já foi dito nesse altar que quem não planeja, quem não projeta, quem não organiza, dificilmente terá êxodo em sua vida. Mas graças a Deus, nós como igrejas estamos projetando o nosso 2024 de uma forma imediata. Antes que o ano se inicie, nós já estamos colocando na mão de Deus. O povo de Israel, por volta de 586, passou por um grande cativeiro.
Cativeiro esse chamado de cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. Este povo, que era um povo forte, fortificado, que era um povo aclamado pelas suas vitórias, desde a época de Abraão, desde a época de Moisés, agora está assolado, com o seu templo destruído, com as suas casas destruídas, com os seus muros derribados e com os seus portões queimados. Este povo passou por este transtorno porque o Senhor viera avisando por muitos anos, através da boca de Jeremias, que um juízo eminente viria sobre a terra. Ezequiel, que foi um coparticipante do cativeiro babilônico, nasceu depois de 4 anos que Jeremias já profetizava um juízo eminente. E o próprio Ezequiel participou do cativeiro. Mas Deus usou do profeta para continuar apregoando a sua palavra dentro da Babilônia. O tempo foi passando e depois de 70 anos, o Senhor usou do povo medo-persa para tirar a escravidão babilônica dos israelitas, e eles tiveram o privilégio de voltar para a sua cidade natal. Mas imagine agora o cenário daqueles judeus que voltaram para a sua terra. Eles não tinham esperança em reconstruir aquele lugar. Eles olhavam por cerca de 516 na primeira leva de Zorobabel para a cidade e não conseguiram ter esperança. Mas o plano é que aqueles judeus pudessem reconstruir pelo menos aquilo que fosse mais importante na cidade, que era o templo. Imagine que quando nós olhamos para um ambiente destruído e temos que reconstruir algo, nós temos que começar por aquilo que é mais importante. E não tinha coisa mais importante dentro de Jerusalém do que o templo aonde se invocava o nome do Senhor. Só que alguns daqueles judeus que chegaram para a reconstrução do templo, pastor Alexandre, encontraram algumas dificuldades. Na época, aquela região, além de estar sitiada por muitos inimigos do povo de Deus, aquela região, pastor Anderson, estava rodeada também por samaritanos, estava rodeada por alguns judeus que eram mesclados. Eles eram homens que se casaram com pessoas estrangeiras na época da divisão do reinado do norte com o reinado do sul. E quando os judeus vieram para construir o templo, eles se deram de cara com esses samaritanos, esses homens que estavam até com o seu coração aberto para a construção do templo. Só que por motivos teológicos e espirituais, por achar que aquele povo não poderia se misturar, aqueles judeus que voltaram do cativeiro babilônico não receberam os samaritanos para a construção do templo. E aí foi aonde começou a confusão. Porque aqueles samaritanos começaram a fazer cartas e enviar para o rei Artaxerxes e dizer que aqueles homens possivelmente iriam trair o seu reinado. E neste momento o rei, de forma judicial e civil, parou a construção do templo. A Bíblia vai dizer que agora o templo não é mais construído. O povo perdeu toda a esperança. E este povo, pastor Anderson, tem que agora olhar para os campos e começar a sua vida no campo, voltar a cuidar de gado, voltar a cuidar de ovelha, voltar a cuidar daquilo que eles podiam cuidar, porque o templo não estava mais sendo construído. Aí o ano era de 456. O ano era de 446, quando Anani, irmão de Neemias, voltou de Jerusalém para visitar Neemias e trouxe algumas notícias para Neemias de como estava este povo. E eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer para algumas pessoas que vieram: a história que Anani vai contar para Neemias só vai ser real pelo fato de que aquele
povo estava desgarrado de forma espiritual. Imagine você que se o templo tivesse sido construído e o povo tivesse voltado a adorar, a resposta para Neemias não seria de fracasso, não seria de miséria, não seria de destroço, mas eles só estavam naquela condição porque não tinha uma direção. Repito, quando o crente não tem uma direção espiritual, quando o crente não tem uma prioridade na vida, tudo aquilo que ele for tentar fazer de forma paralela não dará certo. Mas aprove Deus que ele me trouxe nessa igreja para pregoar para crentes que têm direção espiritual, para crentes que têm prioridade espiritual. Tem muita gente aqui que vai planejar um 2024 de excelência, mas o teu projeto começará pela tua vida espiritual. Vou repetir, o teu projeto começará pela tua vida aqui na casa do Senhor. Oh glória! A Bíblia vai dizer que o irmão de Neemias, quando veio para falar com Neemias sobre a situação dos judeus, o texto diz que ele respondeu que os que sobreviveram estavam em grande sofrimento, em humilhação e muita desgraça. E agora eu quero começar a pregar e dizer para algumas pessoas que vieram, que quando Neemias recebeu essa informação lhe trouxe responsabilidade, porque tudo aquilo que te traz conhecimento também te dá responsabilidade. Cuidado para você não fazer algo que você não queira fazer. Tem muita gente que pergunta se o irmão está bem. Aí, está tudo bem? E a resposta parece que é a mesma. Não, está tudo bem. Mas você tem que se preocupar com algo. No dia que você achar alguém que disser para você que não está bem, a partir desse momento você tem responsabilidade a cuidar dessa pessoa. Quando Neemias recebeu a notícia que o povo não estava bem, que o povo estava em sofrimento, Neemias gerou dentro de si um sentimento e se colocou no lugar daquele povo. Neemias gerou um sentimento que muitos não teriam gerado, até porque Neemias estava em uma localidade privilegiada, estava servindo ao maior rei da época de forma monarca. Neemias estava em uma posição de honra. Vai dizer alguns estudos arqueológicos que a função de Neemias era uma função que lhe dava muito dinheiro. Então Neemias não tinha que se preocupar com a sua vida, mas por não se preocupar com a sua vida, se preocupou com a vida dos demais. Por quê? Porque coisa boa é você se colocar no lugar do seu irmão e sentir a dor do seu irmão. Coisa aplausível é você ouvir a história de alguém e, se essa história for de forma negativa, você estender a mão para alguém e dizer: vou te ajudar, vou orar contigo, vou te ajudar, vou subir o monte, vou estender a mão para você e para sua família. Foi o que Neemias sentiu. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas, e aí o conhecimento gerou responsabilidade. Se você pode, pegue na mão desse crente, se só não for te incomodar, e diga para ele: aquilo que Deus fazer você conhecer, isso também te trará responsabilidade. Diga para ele: aquilo que Deus fizer você ter conhecimento, isso te trará responsabilidade. Oh glória! Eu tenho 3 dicas espirituais para quem está planejando para edificar. Oh glória! Eu tenho 3 dicas bíblicas para quem está planejando para edificar. Pastor Jessé, e qual é a primeira dica? Começar pelo sentimento da falência do irmão. Pastor, foi difícil pegar essa, repete. Começar sentindo o que o teu irmão está sentindo. Quem está querendo reconstruir, planejar, edificar algo, vai ter que se colocar no lugar de quem está falido, seja de forma física ou de forma espiritual, porque só sentindo o que alguém está sentindo, você vai conseguir se planejar e se organizar para sair dessa situação. Eu vou entregar uma revelação bíblica que você vai entender do que está sendo falado. Neemias, ele é copeiro. O nome Neemias no seu original quer dizer Javé consola, ou Deus é o nosso consolador. E esse Neemias
não é copeiro simplesmente para servir a taça do rei. Ele tem uma missão, pastor Alexandre. E qual é a missão do copeiro? Ele bebe primeiro do vinho e dá para o rei, se não estiver envenenado. Duas coisas o copeiro tem que fazer: tomar do vinho se estiver envenenado, segundo, morrer. Duas coisas o copeiro tem que fazer: tomar do vinho se não estiver envenenado, passar para o rei e dizer, está tudo certo, o Senhor pode tomar. Só que Neemias, antes do rei tomar, quem toma o vinho é ele. E dentro da cultura, nós conseguimos entender que vinho simboliza a alegria. Quando você vai conversar com um judeu e ele vai falar sobre o mosto que é o vinho, aquele vinho que é fabricado através da fermentação da uva, ele vai dizer que festa sem mosto é uma festa sem alegria. Em Caná da Galileia, o próprio Jesus, ele transformou água em vinho. Por quê? Porque aquela festa precisava de alegria. Então no Oriente Médio, a cultura diz que o vinho simbolizava alegria. O que eu entendo é que Neemias está em uma posição que antes do rei se alegrar, quem se alegra é ele. Mas o rei está olhando para Neemias e não consegue ver semblante de alegria em Neemias. E a pergunta vem: Neemias, por que tu está abatido? O que está te passando? Quer que eu melhore? Sabe o que o rei está dizendo? Tu bebe o vinho primeiro que eu, era para tu sorrir primeiro que eu. Tu bebe o vinho primeiro do que eu, era para tu estar alegre primeiro que eu. Mas parece que eu não estou vendo a tua alegria. O que está acontecendo a Neemias? E Neemias começa a dizer: como pode eu estar feliz se a cidade aonde estão os túmulos dos meus pais está desolada? Como pode eu estar feliz se a cidade aonde estão os meus amigos, aonde estão os meus companheiros, está desgarrada? Sabe o que é que Neemias está dizendo? Eu posso até estar em uma posição de destaque, bebendo o vinho da alegria, mas se o meu irmão não está alegre, eu não consigo me alegrar. Ô glória, eu vou tentar melhorar para ver se alguém pega. Tem gente que entra no carro, fecha a porta, liga o ar-condicionado e o mundo que se explode, que se acabe. Agora já tem outras pessoas que não conseguem ficar bem se o irmão não está bem. Só que hoje Deus está derramando um sentimento de Neemias sobre essa igreja, e você vai chorar com os que choram e vai se alegrar com os que se alegram. Para eu reedificar, para eu reconstruir, para eu fazer as coisas acontecer, eu tenho que sentir os que os meus irmãos estão sentindo. Neemias está em uma posição de tomar do vinho, mas não consegue se alegrar, porque quando ele lembra de Jerusalém, a lembrança não é boa, e Neemias não consegue se alegrar com aquilo que ele está vivendo, porque os seus irmãos não estão na mesma condição que ele. Oh glória! Esses dias eu estive na ceia da nossa igreja, na Catedral Baleia, e o pastor Webert pregou uma palavra muito linda, e eu lembro de uma frase que ele falou, pastor Alexandre, que era assim: eu estou cansado, eu estou cansado. E ele repetia essa palavra, por quê? Porque está cansado de ver pessoas que ele ama não conseguindo chegar no êxodo, que é a prontidão e a satisfação do evangelho. Dele ver pessoas que ele ama à sua volta sofrendo, pessoas que ele ama morrendo. Sabe o que Deus disse para mim? Este homem está se colocando no lugar das pessoas que não estão tendo o mesmo privilégio que ele, e Deus está falando essa mesma palavra para nós. Está na hora da igreja sentir o que o irmão sente. Chega, irmão, de olhar somente para o seu umbigo. Chega de olhar somente para o seu quadrado. Está na hora de você perguntar para alguém se essa pessoa de fato está precisando de ajuda, porque só assim você vai conseguir sentir o que o seu irmão está sentindo. Não adianta eu planejar um 2024 abençoado se eu não preocupar com o 2024 do meu irmão. Não adianta eu planejar sucesso no meu ano de 2024 se o vinho que está na minha mão de alegria me alegra ao ponto de eu me alegrar vendo o meu irmão sofrer. Eu não sei que vinho é esse que te faz te alegrar quando o teu irmão está chorando. Eu não sei que vinho é esse que faz tu pular de alegria quando o teu irmão está desolado. Alguém nesses dias aqui chorou junto com Israel. Eu tenho certeza que alguém aqui esses dias chorou junto com os judeus, porque o Brasil estava até tudo bem de forma parcial, mas aquele povo estava em guerra. E eu tenho certeza que Deus
Deus ainda tem os seus na terra. Crente que acordou de madrugada para orar por Tel Aviv, que levantou de madrugada para orar por Jerusalém, que levantou de madrugada para profetizar paz sobre a face de Gaza. Isso é sentir o que os nossos irmãos estão sentindo. Um certo pastor essa semana falou: como eu posso comprar e vender e me alegrar, sendo que o povo de Deus, a nação escolhida, ora a gente morre, ora pessoas contam catástrofe, e as crianças são mortas de forma escandalosa. Como eu posso me alegrar com o que está acontecendo naquele lugar? E esse sentimento, para quem está planejando 2024, tem que ser um sentimento que você vai sentir na pele, um sentimento que vai exalar para quem está à sua volta. Porque Deus vai usar desse sentimento para começar o propósito que Ele tem que estabelecer sobre a tua vida. Oh glória, levante a mão que eu quero profetizar. A partir do momento que você exalar o que o teu irmão sente, você começar a sentir na pele, Deus vai levantar ajudadores, não só para você estar ajudando, mas alguém vai te ajudar a ajudar. Quem é que recebe essa palavra? Deus vai te levantar para sentir o que alguém sente na pele, mas Ele também levantará pessoas para patrocinar o projeto. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai patrocinar o projeto. Alguém vai olhar para você e vai perguntar o que você está passando, o que você está sentindo. Eu vou te ajudar, eu estou contigo, eu vou abraçar a causa. Tem hora que a gente tem que exalar a bancarrota para que haja a pergunta do conhecimento, e com conhecimento gere responsabilidade. Por muito tempo eu saía de casa com um sorriso no rosto, com problemas em casa. Por muito tempo eu sorria em época de chorar, e eu não queria transparecer para ninguém que eu estava passando por alguma situação difícil. Só que tem tempo para todas as coisas, repito. Existe um tempo para todas as coisas. Moisés, enquanto está dentro da tenda, não pode chorar, porque se chorar morre. O menino fica por 3 meses dentro da tenda da mãe sem poder chorar, porque se alguém descobre que lá dentro tem uma criança, automaticamente essa criança é lançada nas águas do Nilo. Mas quando a sua mãe desiste de esconder o menino, coloca ele num cesto de palha, passado batume de piche em volta, e coloca ele nas águas do Nilo, amarra junto ao jugo, a primeira coisa que fora da tenda o menino faz é chorar. E como é que veio o socorro? Através do choro. Deus está falando para algumas pessoas: tem hora que é para sorrir, mas tem hora que é para chorar. Tem hora que não é para transparecer, mas tem hora que é para abrir o berreiro, porque Deus já está enviando socorro. Deus já está enviando socorro. Eu estou profetizando para a vida de quem veio. Tem hora que Deus fala: agora sim pode transparecer o que você está sentindo, porque eu vou enviar socorro para você. Se alguém recebe essa palavra, adore ao Deus de Israel. Ele segurou até onde pôde. Mas quando esse sentimento exalou, quando esse sentimento começou a exalar, a pergunta veio. A pergunta veio: o que é que tu tem, Neemias? Tu toma do mesmo vinho que eu, era para tu estar alegre. Na verdade, tu toma do vinho primeiro do que eu, era para tu estar saltitando. E Neemias responde a verdade do seu coração. Por permissão de Deus, o rei vai dizer para Neemias: e o que eu posso te fazer agora? E o que eu posso te fazer agora? O que é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer por você agora, Neemias? O que é que eu posso fazer para que você volte ao teu semblante, para que você volte ao teu sorriso? O que eu posso fazer por você? Pastor, qualquer emocionado naquele momento daria a resposta para o rei. Mas a segunda dica para quem está planejando: Neemias primeiro apresentou para Deus.
depois colocar nas mãos do rei da terra. Vou tentar melhorar, Thalissa. Primeiro ele apresentou para o rei todo-poderoso. Quer que as coisas comecem a dar certo para você neste ano de 2024? Coloca primeiro na mão de Deus. O projeto não é para ir para a mão do advogado, não é para ir para a mão do arquiteto, não é para ir para a mão do engenheiro, não. Primeiro é para ir para a mão do Deus de Israel. Se colocar primeiro na mão de Deus, Ele vai assinar o projeto e vai dar certo em nome. Eu estou profetizando para quem veio. Se tiver primeiro na mão dele, vai dar certo em nome de Jesus. A pergunta do rei é clara: o que eu posso fazer para ti, Neemias? O que eu posso fazer? Só que aí Neemias primeiro orou, colocou o projeto na mão de Deus. Tem gente que vai usar de Deus como resolvedor de problema, e Deus não é resolvedor de problema, Deus é resolvedor de pessoas, porque pessoas resolvidas resolvem os seus problemas. Vou tentar melhorar para ver se alguém pega. Se Deus resolve o teu problema hoje, amanhã tu arruma outro. Se Deus resolve de amanhã, depois de amanhã tu arruma outro. E tu só vai vir para Deus resolver o problema. Aí Deus está dizendo: eu não vou resolver mais o teu problema, eu vou te resolver. Porque a partir do momento que eu te resolver, tu resolve os teus problemas. Deus não é resolvedor de problema, Ele é resolvedor de pessoas. E pessoas resolvidas, elas resolvem os seus problemas. Ele ora. E eu acho magnífico porque Neemias ora, porque é uma concordância bíblica. Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, a Bíblia diz: pedi não receber, porque pedi mal. Então imagino que aqui dentro tem algo no coração de Neemias que está querendo saltar para fora. Mas o coração dele está assim: será que eu falo agora ou eu primeiro consulto a Deus? Será que eu peço agora? Porque imagine que se Neemias pedisse naquele momento da euforia, do sentimento de tristeza, ele poderia pedir algo e faltar lá na frente. Mas não, ele vai primeiro para Deus. O Senhor quer me ajudar? Espera, primeiro eu vou falar com Deus. E aí quando Deus me passar a lista, aí eu coloco na tua mão. Ô glória. Primeiro eu vou falar com Deus. Depois quando Deus me der o aval, quando Ele colocar a assinatura, aí eu coloco na tua mão. Porque eu sei, rei Artaxerxes, que tu não pode fazer nada se Deus não fizer primeiro, se Deus não agir primeiro, se Deus não bradar primeiro, tu não poderá agir. Ô glória. Neemias ora e depois pede. Só que a oração de Neemias é acompanhada por um artifício que o crente tem, mas não usa. Que artifício é esse, pastor Jessé? Jejum. Todas as vezes que você olha para a Bíblia que um povo passou por um momento difícil, esse povo jejuou. Josafá foi ameaçado por 3 reinos em seu momento de tristeza. Ele tinha acabado de ser repreendido pelo profeta Jeiel pelo ter feito aliança com Acabe. Não morreu por misericórdia de Deus. Está voltando para o reino. O profeta encontra ele, repreende ele. Aí que ele acaba mesmo voltando de cabeça baixa. Aí os inimigos estão assim: ó, Josafá está falido, está triste, é a hora que nós vamos pregar ele. Aí se levantou Amonita, Moabitas da montanha de Seir: vamos te pegar, Josafá. Já cercamos a cidade. E aí quando o homem está falido, quando o homem está na sua bancarrota, quando ele está na sua falência, ele tem tudo para desanimar e se prostrar. Mas não, Josafá orou e jejuou. O crente tem essas duas ferramentas, mas não usa. Está na hora de você começar a usar a oração e o jejum. Porque a oração e o jejum vai fazer você se aproximar de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais o seu inimigo vai saber que você não está sozinho. Vou tentar melhorar. Depois que ele ora e jejuma, Deus desceu no meio do arraial na boca de um profeta chamado Jaaziel. Pastora Jéssica, sabe o que Jaaziel significa? Deus vê. Deus estava só esperando Josafá vir no lugar da intimidade. Depois que Josafá orou, depois que Josafá jejuou, Deus falou na boca do profeta: Josafá, eu sei como é que tu tá. Tu
está triste, tu está desanimado, tu foi repreendido por mim, mas dessa tua situação, tu orou e tu jejuou. E sabe o que eu estou dizendo para ti, Josafá? Eu estou vendo a covardia e não vai ficar do jeito que está. Eu estou vendo a covardia e não ficará do jeito que está. Aqueles que se levantaram contra a tua vida, avisa eles que a guerra não é tua, Josafá, ela é minha. Essa peleja não é tua, ela é minha. Eu vou pelejar por você. Eu comecei a pregação dizendo que aquilo que você tem conhecimento te traz responsabilidade. Como você quer que Deus tenha responsabilidade sobre algo na sua vida se você não traz ao conhecimento dele? Vou tentar melhorar. Tudo aquilo que te traz o conhecimento também te gera responsabilidade. Como você quer que Deus se responsabilize por algo se você não conta para Ele? Está na hora de você contar para Deus, porque quando Ele tiver conhecimento da causa, Ele vai gerar responsabilidade ao teu favor. Vou melhorar só para crente que crê nisso aqui. A partir do momento que você depositar oração e jejum no altar do Senhor, Ele terá conhecimento de causa e Ele vai gerar responsabilidade e Ele vai assumir essa guerra. Só você que acredita. Ele ora, ele jejuma e depois ele pede. E quando ele vai pedir para o rei, olha só o verso 4 do capítulo 2. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Vou melhorar isso aqui. Então orei, primeiro falei com Deus e depois respondi ao rei. E aí quando ele responde, se for do agrado do rei, que o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade aonde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. A partir desse momento, Neemias já não está só com o sentimento dos irmãos de Jerusalém. A partir desse momento, Neemias está com um projeto. E eu só vou ficar até o capítulo 2, que eu sei que vai passar pregador aqui, vai pregar os outros capítulos tudinho, mas eu vou ficar só aqui. Neemias colocou na mão de Deus. E quando ele foi responder para o rei, ele já tinha o projeto. Porque quando você fala com Deus, Deus ele entrega para você a direção. Vou melhorar. Quando você fala com Deus, quando você deposita na presença do Senhor, Deus já te dá uma direção. Eu nunca vi crente se levantar da oração por fracasso. Eu nunca vi crente se levantar da oração por talvez. Todo crente que ora se levanta para a vitória, se levanta para o sucesso, se levanta para o milagre. Capítulo 9 do livro de Atos, a Bíblia vai dizer que uma certa mulher chamada Dorcas morreu. A mulher era boa, só que adoeceu e morreu. Aí os crentes tiveram fé, William. Lavaram o corpo, colocaram em um andar acima e foram lá em Jope mandar chamar Pedro. Chamaram Pedro em Lida para Jope. Chamaram Pedro em Lida para Jope. Pedro chegou em Jope. O povo estava lá: ó Pedro, como é que essa mulher era boa, fazia túnica para a gente. Ó como essa mulher era boa, Pedro. Ô mulher boa, Pedro. Ajudava os órfãos, as viúvas. Todo mundo chorando, todo mundo pranteando. Aí Pedro falou assim: ó, faz o seguinte, sai todo mundo daqui, porque eu vou orar. Imagina se tivesse um crente do século 21, um crente contemporâneo pós-moderno, ou um crente aqui contemporâneo pós-modernidade geração Nutella. Ele ia dizer: ô Pedro, chama um ML. Morreu, acabou. Bota dentro do gavetão e vai embora. Só que a resposta seria essa: será que Deus não resolve não para a morte? Para o mundo, para a morte acabou, mas o meu Jesus ainda prega: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, Pedro tirou todo mundo da sala. Porque não adianta ficar neste momento dizendo as qualidades daquela mulher. O negócio aqui é diferente, é morte. Então Pedro vai orar um canto à parte. E sabe como é que eu sei que ele foi orar um canto à parte? Porque quando ele terminou de orar, o texto diz: e voltando-se para o corpo. Quando o texto diz e voltando-se para o corpo depois de orar, eu entendo que ele não estava orando perante o corpo, ele estava orando em um canto à parte. Pastor Rangel, quando ele volta para o corpo, ele diz: Tabita, levante-se. Aí a pergunta é: morto ouve? Morto fala? Morto enxerga? Não.
E por que é que ele se levantou da oração e mandou ela se levantar? Porque Pedro não orou para Deus ouvir. Pedro orou até o ponto de Deus responder. E o problema da igreja é orar somente para Deus ouvir. Deus, ele ouve todas as orações, mas está na hora de nós insistirmos na oração para Deus responder. Pedro não se levantou da oração por talvez, por quem sabe, por mais ou menos. Eu tenho certeza que Pedro se levantou porque enquanto ele estava orando, Deus já tinha dito: pode ir lá chamar ela porque já desceu vida lá. Pode ir lá falar com a moça porque já desceu vida lá. Então Pedro terminou a oração e já chegou dizendo ela pelo nome: Tabita, levante-se. Pedro não veio por quem sabe, por talvez. Ele já veio: ei, eu sei que tem vida aí, levante-se. É a mesma causa de Neemias. Neemias orou, e quando ele orou, ele já veio responder o rei com um projeto em suas mãos. E pediu para que o rei pudesse enviar algumas pessoas para ir com ele, enviar cartas para aqueles povos que ele ia encontrar no caminho, abrir caminho para ele passar. Irmão, quando Deus está no projeto, vou repetir isso aqui: quando você coloca na mão de Deus o projeto, quando Deus é prioridade no seu projeto, os caminhos vão ter que se abrir, as portas vão ter que se abrir, as coisas vão ter que acontecer, a ajuda vai chegar e o nome dele vai ser glorificado. Vou repetir isso aqui: quando você coloca na mão de Deus, Deus se encarrega de ter responsabilidade por esse projeto. Tudo que Neemias pediu, o rei falou: está aqui, Neemias. Está aqui, Neemias. Está aqui, Neemias. Por quê? Porque antes de pedir para o rei, ele pediu primeiro para Deus. E Deus assinou embaixo. Só que quando Neemias chegou em Jerusalém, nós estamos falando de uma distância de 1.500 ou mais quilômetros. Nós estamos falando que Neemias está a uma distância de 1.500 ou mais quilômetros. E nessa distância, além de não ir sozinho, ele tem carta para todos os reinos que ele vai passar, e está com uma comitiva de pessoa importante. Deus está dizendo: não vai sozinho. Não está sozinho. Eu estou enviando uma comitiva para te ajudar. O que tu precisar vai estar na tua mão. Eu estou profetizando para alguém aqui, irmão. Se você colocar primeiro na mão de Deus, você vai estar cercado de ajudadores do projeto. Eu vou profetizar de novo para quem veio: se colocar na mão de Deus, você estará cercado de ajudadores do projeto. Ele chegou em Jerusalém, e quando ele chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele está em sua montaria, e ele está andando na cidade, de um canto a outro, e a cidade está tão destruída, pedra sobre pedra, que tem lugar que ele não dava para passar com a sua montaria. Mas em tudo, o texto diz que o projeto que estava no seu coração, ele não falou com ninguém. Vou tentar melhorar para ver se tem crente que ouve e pratica. Deus já deu o projeto na tua mão, só que agora ele vai te dar estratégia em silêncio. Eu vou tentar melhorar. O projeto já está na tua mão, porque saiu da mão do grandão e veio para a tua. Mas agora o terceiro passo é você ter estratégia em silêncio. Neemias está aqui, alguém olha para ele, ele não fala nada. Neemias volta para cá, ele olha, alguém pergunta, ele não fala nada. O texto diz: contemplou tudo, planejou tudo, mas em silêncio. É Deus dizendo: para de falar demais, quando o momento é para ficar calado. Está na hora de você ter estratégia em silêncio. Estratégia em silêncio é coisa para crente. Estratégia em silêncio é coisa para crente, porque começa com a estratégia em silêncio, mas o que Deus colocou no seu coração vai ter que ser através da ação. A falência de quem trabalha no silêncio é não trabalhar.
pastor Anderson vai pegar agora. A falência de quem faz as coisas em silêncio é não fazer, é não trabalhar. O pastor está pregando para alguém que você deve ter estratégia em silêncio, mas o pastor não está pregando que você deve procrastinar. Porque tem gente que não fala nada, mas também não faz nada. Neemias não está falando nada, mas está contemplando. Está indo do ponto A ao ponto B. Está assinando, está descendo, está medindo, está pensando, está colocando no papel. Não está falando nada para ninguém, mas está agindo. Deus está falando, não é porque você está calado que você tem que estar parado. Pode até estar em silêncio, mas esteja em ação, esteja em movimento, esteja andando, praticando aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque não é sobre ficar em silêncio. Como é que está o projeto aí, pastor Jessé? Não, está tudo certo. Mas qual é o projeto? Não, não posso falar. Mas como é que o senhor está fazendo? Não, não estou fazendo nada, estou aqui, está em silêncio, está guardado, está aqui, está comigo. Vai ficar em silêncio, não vai acontecer nada. O silêncio é primordial, mas a ação também é. Não é porque ele está calado que ele está parado. Nós temos que aprender isso. Tem gente que faz, mas faz falando. Agora Deus está falando, faz, mas faz calado. Faz, mas faz em silêncio, mas não deixa de fazer. Para de dar alarde. Para de colocar nas redes sociais. Para de colocar para todo mundo ver. Não é que quando o povo vê que não vai dar certo. Não, é para tu ter menos problema. Eu sei que o diabo não tem poder para te tocar, porque eu tenho uma prova bíblica que o diabo não tem poder para te tocar. E não é que você falando as coisas vai dar errado. É porque você falando pode ser que seja um pouco perturbador. Aí Deus está dizendo assim, para que não seja perturbante, faça em silêncio, tenha estratégia em silêncio, que vai ser bem melhor para você. Começa sentindo na pele. Segundo, apresenta para Deus. E terceiro, esteja em estratégia, em silêncio, mas agindo. E o resultado será magnífico. Pastor, qual é o resultado? Quando os judeus que estavam ali começaram a se aproximar de Neemias, Neemias transmitiu para eles o que ele estava sentindo. Aquilo que Neemias sentiu a 1.500 quilômetros de distância, agora aqueles homens começaram a sentir corpo a corpo. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai conseguir transmitir o que você está sentindo para alguém, e vai encorajar essa pessoa a se levantar junto com você. Eu estou dizendo para quem veio que você não estará sozinho nesse projeto. Deus vai levantar o teu pai, Deus levantará a tua mãe, Deus levantará os teus irmãos. Naquela casa você não vai projetar sozinho. Alguém dentro daquela casa vai sentir o que você sente, se levantará junto com você. A tua parentela se levantará junto com você. Pessoas dentro da tua casa sentirão o que você sentiu e vão dizer, eu estou contigo, conta comigo nesse projeto. Se você foi o primeiro a sentir o que eles estavam sentindo, agora eles vão sentir o que vocês estão sentindo e vão se levantar para ajudar o projeto a continuar de pé. E sabe como é que Neemias faz para aquele povo sentir o que ele está sentindo? Mostrar. Porque tem coisa que não adianta você falar, você tem que pegar pela mãozinha e mostrar. Tá vendo aqui? Está destruído. Vocês moram para cá, mas vocês não contemplam. E o problema do crente é isso, não contemplar o que está acontecendo. Está na hora de você dar uma voltinha e começar a perceber, começar a olhar, começar a ter visão e contemplar o que precisa de mudança, o que precisa de reforma, o que precisa de auxílio, o que precisa de ajuda, o que precisa ser feito. Nós pregamos que estamos no século das maiores doenças da alma: depressão, ansiedade, insônia. E tudo isso é pregado dia após dia, dia após dia, por coach, pregador, por pastor. Mas o povo só prega e não contempla. Pastor, como é que eu contemplo? Com 3 artifícios. Primeiro, contemporâneo. Primeiro o contemplo que eu tenho é olhando as manifestações visíveis. Se eu quero ajudar alguém que está depressivo, ansioso ou com insônia, eu tenho que começar a olhar o comportamento dessa pessoa de forma visível. Porque com certeza essa pessoa está com um comportamento fora do padrão, e você contemplando ela, você vai perceber que ela precisa de ajuda. Segundo, pastor, é as manifestações invisíveis. Converse com alguém, perceba se alguém está precisando de ajuda. Pergunta como é que foi o dia dela, o mês dela, o ano dela, como é que ela está reagindo conforme os acontecimentos do mundo.
e aí você vai saber se essa pessoa está precisando ou não de ajuda. E terceiro, sobre a subjetividade de cada ser humano. Se você conversar com uma pessoa e perguntar para ela como é que ela está em volta da cultura, da etnia, de tudo que está regindo o mundo, ela também vai te transmitir algo. O problema nosso é saber, mas não contemplar para ter o pleno conhecimento. Aí Deus está dizendo: eu vou te levantar para começar a contemplar, porque aqui tu não vai depender do pastor para fazer tudo. Tu vai contemplar, a igreja vai falar: aqui precisando de ajuda, aqui está precisando de reforma, eu estou contemplando, aqui está precisando de alguém, aqui está precisando de limpeza. Deus vai te dar uma volta por aí e você vai começar a contemplar e vai começar a ajudar. Falar é fácil, querido. Se Neemias fala, ele não passa nada para aquelas pessoas. Se Neemias só fala, ele não passa nada. Mas ele pegou: vem cá que eu quero mostrar para vocês contemplar o que eu contemplei. E sabe por que ninguém tinha se levantado como Neemias? Porque eles estão no mesmo ambiente, pastor Alexandre, só não estão contemplando a falência do ambiente. Vou melhorar isso aqui. Quando você não contempla a falência do ambiente, você aceita o ambiente que você está. Aí Deus está trazendo Neemias para abrir o olho de alguém e dizer: não aceite este ambiente, sente o que eu estou sentindo e vamos se levantar. Sente o que estamos sentindo e vamos agir. Sente o que eu estou sentindo, veja o que eu estou vendo e vamos reconstruir. Você só aceitará o ambiente que você está se você não contemplar. Mas depois que ele mostra, Neemias começa a incentivar, mostrando o resultado da oração e do jejum. Neemias, nós não estamos aceitando mais esse ambiente, nós vamos te ajudar. Mas como é que nós vamos te ajudar? Nós vamos te ajudar como? Qual é o nosso auxílio? Aí Neemias vai dizer no capítulo 18, no versículo 18 do capítulo 2: também lhes contei como Deus, vou tentar melhorar isso aqui, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Coloca no telão para mim, por favor. Também lhes contei como Deus me auxiliou, como Deus me deu direção, como Deus fez comigo. Neemias, vou tentar melhorar, que agora tu vai pegar essa palavra. Se tu não lembrar de nada, mas se lembrar disso aqui, eu já estou feliz. Neemias mostrou a falência? Mostrou. Mas sabe o que fez os caras se levantar? Neemias dizer: quem está do nosso lado é maior do que esse ambiente. Está no texto. Também lhes contei o que Deus tinha sido bondoso comigo. Mostre o ambiente de fracasso? Mostre. Mas mostre também como tem sido bondoso o teu Deus ao teu respeito. O ambiente era esse aqui. Era droga, era escassez, era cachaça, era festa. Mas agora olha como é que Deus tem sido bom comigo. Tem que mostrar o que Deus fez para que alguém possa incentivar e dizer: eu também quero isso aí. Eu também quero participar deste projeto. Eu também quero estar no meio deste planejamento. Glória. Eu lhes contei. E quando Neemias está falando para ele o que Deus lhe fez, Neemias está dizendo do âmbito espiritual: Deus está conosco. Deus está conosco. Eu contei o que Deus tinha sido bondoso comigo. E aí ele está dizendo sobre um âmbito espiritual. Está no mesmo versículo. E ele continua: e o que o rei, R minúsculo, me tinha dito. Pastor, sabe o que ele está dizendo? Eu contei como Deus tem sido bondoso, mostrou o lado espiritual. Deus está conosco. E contei o que o rei tinha me dito. Ele está dizendo, tanto no espiritual, que é o primeiro, Deus está conosco, e na fase da terra, o rei da terra também está conosco. Ele está falando, no mundo material nós também temos auxílio. É espiritual e é material. E aí, pastor, qual é o resultado? O resultado é esse: eles responderam sim. Sim, vamos começar a reconstrução.
Alagarasuri Kebinarakanda. Depois que você mostra o que Deus fez e como a terra reagiu, é impossível alguém continuar na mesma situação, oh glória. Depois que você mostra o que Deus fez e da forma que a terra está reagindo, é difícil alguém continuar parado. Eles responderam sim. Vamos começar a reconstrução. E o texto diz: e se encheram de coragem para a realização desse bom. Se encheram de coragem para a realização desse bom. E por que é bom? Porque primeiro foi para a mão de Deus. E depois que Deus assinou, é impossível o homem da terra dizer não. E eu quero falar para algumas pessoas que aqui vieram. Depois que Deus dá a palavra, essa palavra é a última. Vou tentar melhorar, porque só 2 pegou. Depois que Deus libera a palavra, essa palavra é a última. Não tem palavra depois da palavra dele. Não tem palavra depois da palavra do teu Deus. Depois que ele liberou a palavra, vai ser, não tem capeta, não tem demônio, não tem pombagira que vai dizer que não é. Depois que ele falou, vou levantar, não tem nada que possa abater. Depois que ele falou, vou edificar, ninguém mais pode parar esse projeto. Levante as 2 mãos aos céus, que eu quero profetizar para quem veio. Depois que Deus liberou a palavra ao teu favor, ninguém mais pode te parar. Eu profetizo em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Porque hoje nós estamos saindo daqui com 3 direções. Sentir na pele. Porque não adianta a gente se alegrar se o nosso irmão não está se alegrando. Depois que nós sentimos na pele, nós vamos entregar para Deus, orar e jejuar. E depois nós vamos ter estratégia em silêncio. As 3 dicas para quem veio é essa: ter o sentimento do ambiente. Porque se não tem o sentimento do ambiente, não contempla o que precisa ser mudado. Vou melhorar. Como é que você vai ajudar algo? Como é que você vai propor algo se você não sente o ambiente? Se você não contempla o ambiente? Sente o ambiente, contempla o ambiente, sente na pele a necessidade, e aí coloca na mão de Deus. E depois que colocar na mão de Deus, o auxílio da terra vai chegar. E quando o auxílio da terra chegar, irmão, pode começar a agir em silêncio, porque vai acontecer. E detalhe para quem veio: a ação vai ser em silêncio, mas o testemunho vai ser contado em voz alta. Estou profetizando, pastor Alexandre. A ação é em silêncio, mas o testemunho vai ser contado em voz alta. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou começar a orar agora. E Deus está perguntando para algumas pessoas: tem coragem de colocar na minha mão? Tem coragem de colocar na minha mão? Porque se você tiver coragem de colocar na minha mão, eu sou Deus que vou patrocinar esse projeto. Se tiver coragem de colocar na mão de Deus, Deus ele vai patrocinar este projeto. Deus está falando com algumas pessoas. Você sentiu na pele, você já contemplou o ambiente, agora está na hora de colocar na minha mão. Começa a falar com ele aí em oração. Começa a falar com ele aí em oração. Porque ele só vai criar responsabilidade se ele tiver conhecimento da causa. Então diga aonde é que Deus tem que entrar nesse ano de 2024. Diga aonde que Deus tem que entrar nesse final do ano de 2023. Diga aonde que Deus tem que entrar, aonde que Deus tem que fazer, aonde que Deus tem que agir. Aonde é, irmão? Se é um projeto, coloque esse projeto na mão de Deus. Começa a falar com ele agora em oração. Eu quero ousar. Enquanto você ora,
E já chamar os que têm coragem de vir apresentar para Deus aqui no altar. Saia do teu lugar e vem aqui apresentar a Deus aqui no altar. Se esse projeto você tem certeza que é para ser colocado na mão de Deus, apresente aqui no altar agora. Saia do teu banco e vem aqui na frente. Corre, vem aqui na frente, mas vem orando. Vem profetizando. Vem orando e vem profetizando. Porque nós vamos orar por você agora. E o Deus de Israel te responderá com fogo. Começa a falar com ele aí agora, porque eu já posso ver Deus quebrando cadeia. E aquilo que tinha acontecido no ano de 2023, Deus está dizendo para algumas pessoas: eu vou dar um basta no ano de 2024. Aleluia, 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 aleluia. Aquilo que tinha sido problema em 2023, em 2024 vai ser testemunho. Se alguém acredita, começa a entregar para ele aí agora. Começa a entregar para ele aí agora. Começa a falar com ele aí agora. Você tem 1 minuto para começar a orar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Enquanto nós cantamos esse louvor, você vai entregando para Deus. E já eu vou começar em oração. E quando eu orar, Deus vai tocar em você. E você vai sair daqui com o seu sentimento apurado de que Deus está nesse projeto. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está o teu povo, meu Deus, que está apresentando, projetando de 2024 nas tuas mãos. Aí, Pai, está a tua igreja, que não aceita mais o ambiente, que não aceita mais a falência deste lugar, Pai amado, deste país, que não aceita mais, Pai, a falência dessa cidade. Nós estamos colocando em suas mãos, porque sabemos, Senhor, que nesse ano de 2024 nós viveremos o sobrenatural, nós viveremos, Pai amado, o extraordinário. Começa a profetizar, você que veio, vai, começa a profetizar, porque enquanto você profetiza, Deus começa a assinar no projeto, Deus começa a edificar, Deus começa a fortificar, Deus começa a reconstruir. Eu quero ouvir a voz da igreja, vai orando. Eu quero ouvir a voz da igreja, vai orando. Calarassubi calandeve assori camanchoré. Elebandaracandaracassio debicalacer. Aquelas portas vai se abrir porque você está colocando na mão de Deus agora. Aquele concurso vai sair porque você está colocando na mão de Deus agora. Aquela palavra revelada Deus vai te dar porque você está colocando na mão de Deus agora. Essa agenda Deus vai colocar na tua mão porque você está colocando na mão de Deus agora. Deus vai abrir a porta porque você está colocando na mão de Elebaia, Súria. Quem acredita, vai, irmão, vai orando, vai orando, vai orando. Se for o ano do teu casamento, Deus vai fazer acontecer. Se for o ano do teu CNPJ chegar na tua mão, Deus vai fazer acontecer. Se for o ano da tua faculdade, Deus vai fazer acontecer. Se for o ano que você acredita, começa a orar, fala com ele agora. Eu já posso ver cadeias quebrando ao favor da igreja agora. Eu já posso ver você sendo abençoado através da oração. Calabá. Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Vai orando, vai orando. Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se coloca na mão dele. Quiser me coloca na mão dele. Não há nada coloca na mão que dele. Me faça coloca na mão dele. Não importa coloca na mão dele. Coloca na mão dele. Coloca na mão dele. Relevar a cana. Coloca na mão dele. Coloca no altar. Vai. Calabarassuri cabanaracé. Coloca no altar. Coloca na mão dele. Coloca na mão dele. Vai ter cura nesse altar hoje. Vai ter milagre nessa noite. Não há nada que me faça chega lá, mandaracanda na súria. O que enfrentarei, com som imbatível serei. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer, pastor Alexandre. Pega na mão desse moço aqui agora. Vem aqui e pega na mão desse moço. Pega na mão desse moço. Isso. Porque enquanto o Senhor pega na mão dele, Deus falou para mim que essa ansiedade não matará ele.
Ele sente uma palpitação no coração por esses dias e parece que ela quis se repetir de novo. E é um mal que tenta acompanhar ele. Só que hoje o sentimento é: não vai dar para eu ir para o culto, não vai dar para eu chegar lá. E aí não foi os teus pés que te trouxeram para esse culto, foi a própria presença de Deus, para te dizer que hoje é noite de cura. E esse sentimento de depressão não vai arrancar mais a tua paz. Enquanto o pastor Alexandre está com a mão no teu coração, Deus está trazendo paz para o teu íntimo agora. Agora. E a igreja de mão levantada, nós estamos profetizando a tua cura. Alakash, Rimikanjokobi-narakanda. É no nome de Jesus. Toda doença da alma que te cercava, que te aprisionava nesse sentimento cruel de solidão, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, saia! Recebe o renovo de Deus aí agora. Recebe a paz do Senhor aí agora. Recebe aí agora. Recebe aí agora. Sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que vai orando. Vai fazer a minha vida mudar. Ideias soltas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça Coloca a tua mão temer. assim. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Deus falou para mim. Deus falou para mim: eu sou Deus que assina a tua agenda hoje. Eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar. E Deus falou: muita gente não acredita no teu ministério, mas o Deus de Israel acredita. E o Deus que te chamou é o Deus que te patrocina. Eu estou vendo uma graça descer sobre a tua vida hoje. E Deus falou para mim: eu vou abrir as portas ao teu favor. Eu vou abrir as portas ao teu respeito. E vou derramar muita graça e conhecimento sobre a tua vida. E os lugares que tu sonha em chegar, os teus pés alcançarão. E tudo isso para a glória do meu santo nome. Pessoas vão olhar para ti e vão reconhecer, porque algumas palavras malditas já foram liberadas sobre a tua vida. E as palavras não vai chegar, não consegue, não sabe falar, não sabe pregar, ele não pode ser ele. Aí Deus está dizendo para mim: é eu que te escolhi, é eu que te capacitei, é eu que te levanto e eu que te colocarei em um lugar de destaque, diz o Deus de Israel. Aquela senhora ali, essa mulher que está lá na frente do menino de boné, é uma senhorinha abraçada com uma outra senhora. Isso, você com a mão. Deus falou que hoje visita a tua casa, porque para a senhora hoje ele é cura, mas para a tua casa ele é salvação. E Deus falou: pode colocar os nomes no projeto, que vai vir um por um para a presença dele. Eu estou profetizando para crente que tem fé, para acreditar nisso aqui. Deus falou: coloca o nome no papel, que vai vir de um por um para a presença do Senhor. E vai ter culto de ação de graça, porque na tua casa vai ter salvação. Diz o Deus. Quem está aqui na frente começa a orar agora, porque tem uma graça que quer envolver pessoas aqui agora. Tem uma graça que está quebrando cadeias, palavra maldita. E algumas pessoas que falaram que você não ia chegar em 2024, Deus está dizendo: eu já abri a porta, passa por ela. Eu já abri a porta, passa por ela. Eu já abri a porta, passa por ela sobre. Pega na mão desse jovem que está do teu lado e levanta a outra assim, jovem. Isso. Você está vendo quem está? Essa moça está representando o próprio Deus do teu lado. Aí Deus falou assim: quando eu for o teu melhor amigo, as coisas começam a dar certo. Quando eu for aquele que tu deve contar as coisas vão começar a andar. Deus falou: projeta
Mas fica em silêncio. Está na hora de tu começar a ir para o quarto em secreto, porque eu tenho muito para ti. Mas eu preciso que seja na intimidade. E do mesmo jeito que ela está com a mão segurada contigo, eu sou o Senhor que seguro na tua mão. E eu estou repreendendo toda palavra maldita que foi lançada sobre a tua vida. Algumas pessoas pensou até que tu não era normal, mas eu digo para ti que eu sou o Deus dos pequenos nessa terra, e faço coisa grande através de você, diz o Senhor. Te prepara para um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de renovo, um tempo de profecia. Deus vai usar a tua boca e tu pode profetizar, porque Deus vai cumprir. Tem gente que não vai acreditar, mas Deus falará na tua boca, diz o Senhor do Israel. Levante as mãos aos céus. Só você que está colocando na mão de Deus, levante as mãos aos céus. Deus, nessa quinta-feira, dia 9 de novembro, eu estou profetizando às 21h58 que aqui na IDEPS do PSU, essa igreja viverá o primeiro dos melhores anos da vida dela na tua presença. É um tempo de multiplicação, diz o Senhor. É um tempo de multiplicação, diz o Senhor. É um tempo de multiplicação. Deus multiplicará sobre este lugar. Deus multiplicará sobre essa igreja. Deus multiplicará sobre essa casa a alegria, as portas abertas, os dons espirituais. Deus vai multiplicar. Eu profetizo em nome de Jesus. Você que está com as mãos para o céu, aplaude o Senhor bem forte. Aplaude o Senhor bem forte. Aplaude, 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 aplaude. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Volte para o seu lugar dando glória. Pode voltar dando glória.